Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Imparável no YouTube e ao Imparável Cast no Spotify. Hoje estou aqui em um cenário diferente, não falando tão alto aqui, né? Porque estou em um hotel em Curitiba para visitar a grande faculdade e o bebezinho está aqui no quarto ao lado. Mas nem por isso a gente deixou de ter nosso episódio da semana, hoje com um convidado muito especial, que cresceu em um pequeno distrito no interior do Rio de Janeiro chamado Ipituna, e que tem apenas 2.000 habitantes. Filho da Eliette, técnica em enfermagem aposentada, e do Ademir, mecânico, ele sempre sonhou em ser policial. E com apenas 5 anos de idade, dizia que queria ser atirador de elite. Com o passar do tempo, por conta da pequena mecânica do seu pai, criou uma paixão por motos, o que despertou interesse pela engenharia mecânica. Ao longo dos anos, percebeu que poderia ser policial e aplicar os conhecimentos em engenharia no cargo de perito criminal. Assim nasceu um sonho. Miller Labandeira da Silva tem 31 anos, formou-se em engenharia mecânica e fez um mestrado em ciência e tecnologia dos materiais. Hoje, ele aguarda ansiosamente, enquanto atua como agente na Polícia Civil do Estado de Goiás, a nomeação para perito criminal, concurso em que foi aprovado em segundo lugar e que deve nomear até julho de 2025. Mas antes desta nomeação, Miller ainda deve assumir o cargo de engenheiro mecânico analista do MP, também do estado de Goiás, concurso que passou em primeiro lugar. Mas a história de Miller, apesar de tantos sucessos, teve muitos e muitos percalços. O ex-aluno do GRAM acabou caindo em um golpe ao investir em criptomoedas que prometiam um retorno mensal de 10% do capital alocado. Entretanto, um tempo depois, foi revelado que se tratava de uma pirâmide financeira, o que o levou à falência. Com isso, ele adquiriu uma dívida gigantesca, o que fez com que abalasse todos os familiares ao seu redor, tornando um momento muito duro para sua família. As tribulações, como cobranças externas dos credores e a própria pressão psicológica ao saber que aquele contexto ali estava afetando seus entes queridos, o atormentavam diariamente. Todavia, ele usou dessa má fase como motivação para dar a volta por cima e mostrar que ali não era o fim. Miller usou todas suas forças para realizar o sonho de ser policial e, ao mesmo tempo, virar a chave. Todas as vezes que alguém perguntava para ele qual era o seu plano, a resposta que vinha era sempre: eu vou mudar de vida através do concurso. Vamos ouvir com detalhes a trajetória do Miller, que começou no final de 2019, e como ele fez para se manter focado e conseguir 3 aprovações em primeiro, segundo e oitavo lugar em concursos muito disputados. Miller, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigado, Gabriel. É um prazer estar aqui. Estou realizando um sonho. Sempre vi os vídeos e eles me motivavam muito. E hoje estou aqui, talvez podendo motivar alguém. Isso é muito gratificante. E Miller, como é que era a sua vida? Era regrada, restrita financeiramente? O que vocês conseguiam fazer em família? Então, até que na minha infância não tive, graças a Deus, nunca passei necessidade. Sempre tive tudo que eu queria. Meus pais trabalharam muito para poder me proporcionar uma qualidade de vida boa, sabe? Não tem que reclamar com relação a isso. E com relação aos estudos, desde criança eu gostava de estudar, sabe? Eu era, tinha meu momento de estudo, meu momento de lazer, então eu conseguia ser bem determinado, conseguia dividir as tarefas bem. E isso me ajudou muito em relação ao longo da vida. Miller, desde os 5 anos de idade, né? Se eu não estou enganado, você é oficial. O que te fez tão novo querer seguir essa carreira? Gabriel, então, para ser sincero, eu não sei te explicar. Meu pai, ele tinha um sobrinho que era policial militar, né? E era uma pessoa que tinha muito contato. Eu acredito que teve uma influência indireta dele. Mas desde criança eu já gostava de coisas de polícia, via uma viatura passando, já ficava vibrando, sabe? No colégio já falava com as crianças, com os amigos, quando tinha um pique polícia e ladrão, queria sempre ser a polícia. Então acho que esse já veio de sangue.
E aí você se formou do ensino médio na mesma escola onde estudou a vida inteira, decidiu fazer faculdade. Por que engenharia? Então, eu escolhi engenharia mecânica porque meu pai tinha uma pequena oficina, né? Nos fundos de casa. E eu sempre fui apaixonado por carro e moto. Cresci nesse meio e, ao mesmo tempo, é, queria muito ser policial. Aí, com o tempo pesquisando, descobri a carreira de perito criminal. Então, eu juntei as duas paixões e falei assim: vou ser perito criminal. E comecei a ver uns casos que a perícia teve grande influência na estudação dos crimes, sabe? Então, com isso, eu falei: é isso que eu quero ser. Aí, ali, eu tive a certeza absoluta do que eu queria ser na vida. E quantos anos você tinha? Para ser perito criminal, uns 17 anos. Mas E para ser você, polícia, eu já falava desde moleque. é, mas por um tempo você fez outras atividades, né? O que que você fez depois que você se formou? Fiz. O que acontece? Depois que eu me formei, eu comecei trabalhando na prefeitura do meu município. Tá. E aí, com isso, meio que eu deixei um pouco esse sonho de lado. Eu até me arrependo, eu deveria ter começado a estudar antes. Mas aí, depois de um tempo, eu falei: não, não posso deixar esse tempo passar. Depois, quanto mais o tempo passar, fica pior, né? Mais difícil. Então, eu comecei, em paralelo ao trabalho, comecei a estudar para o concurso público. Você sofreu um golpe no decorrer dessa caminhada de estudos para concursos, né? Acho que já estava estudando quando isso aconteceu, eu imagino, e acabou perdendo ali um volume de recursos muito grande, o que o levou à ruína financeira, ou pelo menos próximo disso. Que golpe foi esse? O que que aconteceu? E depois, como é que você se reergueu disso? Então, surgiu uma empresa, não vou citar o nome, que ela prometia investir em criptomoedas, em especial Bitcoin. E e uma das suas promessas era dar um retorno de 10% ao mês do capital aplicado. E depois de um certo tempo, ela te devolvia esse capital. E o que acontece? Eu, como engenheiro, falei: nunca vi nada na vida dar 10% ao mês. Mas só que o problema foi a ganância, sabe, Gabriel? Eu falei: vou arriscar. Aí eu coloquei uma certa quantia de dinheiro que eu tinha. Primeiro mês eu ok. E assim foi. Foi. Quando eu vi, tava com um montante, fiz vários empréstimos em nome da minha mãe, meu nome, enfim. Fiz um, Coloquei um montante bem significativo lá. E depois de um tempo, o CEO dessa empresa, ele foi preso. Foi preso e descobriu que era uma pirâmide financeira, sabe? Com isso, minha vida virou um caos. Virou um caos e nesse meio tempo eu estava estudando para o concurso público. Eu não consegui ver saída, deixei minha família no desespero, minha esposa, minha mãe, minha avó, todos os meus familiares que mais próximos, todo mundo ficou no desespero, eu não sabia o que fazer. E a única solução, eu me apeguei muito a Deus e eu vi que era através do concurso. Falei: agora, como nunca, eu tenho que tirar força para estudar. Por mais que ah, os problemas vinham à tona, as cobranças, as pressões. A pressão nunca teve tão grande, sabe, Gabriel? Mas eu usei isso de motivação. E hoje minha vida não mudou ainda, não consegui resolver todos os problemas, mas está caminhando para resolver, graças a Deus. E com a nova posse no novo cargo aí com certeza eu vou caminhar bem mais rápido para estar me reerguendo. Como é que você lidou com essa pressão psicológica e até esse sentimento de culpa de ter afetado a família inteira, talvez motivado aí por uma ganância ali, né, uma questão de curto prazo? Olha, Gabriel, eu não sei explicar, cara. Cada dia eu tinha um sentimento diferente. Me sentia impotente, me senti. Nossa, foi muito ruim, sabe? Ver minha família naquela situação, ver tudo que nós tínhamos e conquistamos, depois o que aconteceu. Eu sei que serviu de lição, não desejo isso para ninguém. E se eu pudesse dar um conselho a alguém, eu daria para tentar da melhor forma possível o dinheiro, que se tiver uma promessa muito boa, para desconfiar e não cometer o mesmo erro que eu, porque o preço é bem alto, sabe? Bem dolorido, mas eu aprendi a lição. Mas não vou ficar me lamentando, né? Porque tive pontos positivos também com isso.
Quando que você foi aprovado pela primeira vez em concurso? Então, minha primeira provação foi para investigador na Polícia Civil do Paraná. Eu não fiquei dentro das vagas imediatas, mas eu sobrevivi lá como excedente para as outras etapas do concurso. Tomou posse nesse? Não, nesse não. O que eu fiquei dentro das vagas, o que acontece? Em 2013 eu sofri um acidente de moto. Um rapaz alcoolizado, ele invadiu minha pista e nós colidimos, né? Eu fraturei o fêmur, a patela, a tíbia e rompi o ligamento cruzado posterior. Fiquei um tempo sem andar. Com isso eu perdi um pouco da mobilidade da perna direita, fiquei com monoparesia. E nos TAFs eu sempre tinha muita dificuldade na corrida, especialmente, somente corrida. Eu tinha que me dedicar muito para a corrida para conseguir, sabe? Inclusive alguns TAFs eu perdi na corrida. E um amigo meu falou, cara, dá uma pesquisada que talvez você possa ser PCD. Aí depois eu percebi que eu realmente era PCD. Aí foi aí que eu consegui tomar posse na Polícia Civil de Goiás, porque não por falta de intelecto, mas eu estava tendo muita dificuldade em relação à corrida por conta desse problema no joelho. E o primeiro concurso que eu tomei posse foi aqui na Polícia Civil do Estado de Goiás, como um agente de polícia. Como é que sua vida mudou depois que você tomou posse, entrou em exercício? Olha, Gabriel, primeiro eu consegui já me organizar melhor financeiramente, e segundo psicologicamente, porque eu tô apaixonado pela profissão. Não tem nenhum dia igual ao outro. Todos os dias é diferente aqui na polícia. E eu levanto para ajudar a sociedade e também me ajudar. Porque eu busco forças nisso, sabe? Eu me motivo para tentar resolver meus problemas que eu deixei lá na minha cidade com a minha família. Então, eu junto o útil ao agradável. Nossa, eu não sei explicar. Parece meio clichê, mas ser policial, estar na polícia, isso me dá uma energia que eu não sei explicar. É algo fantástico. Você também está aprovado no MP Goiás e para um cargo de perito criminal em qual órgão é Aqui em esse cargo? Goiás, na Polícia Técnico-Científica, que aqui a Polícia Técnico-Científica ela desvinculou da Polícia Civil. Ela é subordinada diretamente à Secretaria de Segurança Pública. E ambos com expectativa de nomeação em breve. O Ministério Público, ele não tem cronograma, mas um outro candidato mandou um e-mail para lá e eles responderam dizendo que a expectativa é a nomeação de todos até setembro desse ano. Perito criminal, como eu sou PCD, foi regionalizado. A região que eu fiz foi uma vaga imediata e um cadastro de reserva. Essa vaga imediata, que foi o primeiro lugar, né? Ele já foi nomeado, deve ter algumas semanas, e minha expectativa é ser nomeado até junho do ano que vem, para perito criminal, aqui no estado de Goiás. Como é que você estudava, Miller? Como é que era a sua rotina? Um dia normal seu? Olha, então, eu acordava às 6 horas, meu dia normal, 6 horas da manhã, estudava até às 7, 7 ia para o trabalho, chegava em torno de umas 6 horas da noite, né? Ia para academia, quando voltava, estudava de novo até umas 11 horas da noite. Mas interessante que a gente faz no início eu fiz esse estudo meio engessado, mas o concurso começou a fazer sentido para mim, Gabriel, depois que eu comecei a viver o concurso público. Não foi um martírio, sabe? O tempo que eu tinha vago, eu estava fazendo alguma coisa, eu me pegava fazendo alguma coisa, eu estava assistindo uma degravação de uma aula do GRAM, eu estava fazendo uma questão, eu estava vendo uma anotação que eu fiz, e o que me ajudou ainda mais foi que eu incentivei minha esposa, minha atual esposa, na época era namorada, a começar a estudar também. Então, nós não tínhamos lazer, sabe? O nosso lazer era passar o final de semana estudando, assistir uma série e voltava a estudar. Mas o concurso público, ele realmente entrou, assim, correndo as minhas vezes, foi quando eu percebi que o momento que eu tinha vaga, eu não me preocupava em estudar para o concurso, porque naturalmente isso fluía, sabe? Aí foi aí que foi o start da minha vida. Mas não é desgastante mentalmente? Você está sempre ligadão aí vivendo esse mundo concurso 24/7? Então, porém, domingo, domingo era de descanso, mas a cada domingo, em 15 em 15 dias, eu fazia um simulado no domingo e descansava. Geralmente eu ficava com a família, sabe? O resto do dia. Então, isso era suficiente para renovar as energias. Entendi. Então, o resto do tempo 100% focado e esse dia ali, ou parte dele, para o descanso.
Exato, exatamente. Descanso, lazer total, desligar, virar a chave. Porque o Você, lazer é repro- fundamental também, Você reprovou antes de ser aprovado nesses 3 concursos? várias vezes. Assim, eu nunca pensei que eu não iria desistir. Se eu falasse isso, seria hipocrisia minha, mas foi até bom. Deus faz tudo perfeito. Meu primeiro concurso foi o da PRF. Eu achei que estava indo muito bem, que eu ia passar de primeira. Simulados eu estava fazendo 80 pontos líquidos, 83 pontos líquidos, estava uma base muito boa. Meus amigos que foram fazer a prova comigo também falaram, cara, você vai passar, você está muito bem. Cheguei lá, me dei de cara com aquela prova que eu vi, nossa, rodei. E eu realmente não entrei por 3 pontos. Isso eu fiquei mal, fiquei muito mal, aí fiquei um tempo sem estudar depois dessa prova. Mas Nessa eu época você pensei, já tinha sofrido o golpe? não, não tinha sofrido golpe, não tinha. É, aí eu fiquei, nesse momento eu não pensei em desistir, mas eu dei um tempo no concurso, mas aí eu percebi porque a humildade precede a honra, sabe? Eu estava muito soberbo com relação aos estudos no meu primeiro concurso. Aí eu vi que não era bem assim, e Deus me mostrou depois. Tudo tem um tempo, né? Então eu vi que eu precisava dessa reprovação para eu ficar mais humilde e corrigir os erros que faltavam. E houve reprovações depois que você ficou com dívidas? Então, depois que eu fiquei com dívidas, eu só prestei mais 3 concursos, que foram esses 3 que eu fui aprovado. De agente da Polícia Civil, que eu fiquei em oitavo, perito criminal, que eu fiquei em segundo, e Ministério Público, engenheiro mecânico analista de edificações, o que eu fiquei em primeiro. Então você realmente deu a volta por cima Sim, depois desse. é. E quais são os planos para o futuro? Olha, Gabriel, minha esposa gostou muito de Goiás, sabe? Ela nem pretende, a princípio, ela não pretende voltar para o Rio de Janeiro. Mas é, meus planos de verdade é tomar posse em perito em Goiás e continuar estudando para perito PF, que é o que eu sempre quis mesmo, é ali, quando eu passar perito criminal na Polícia Federal, eu penduro as chuteiras e aposento minha vida no concurso público. Miller, parabéns pela sua trajetória, pela volta por cima que você deu e pela humildade que você tem em admitir os erros e compartilhar isso com outras pessoas, até para incentivá-las e também educá-las, né? Porque às vezes a gente não sabe o quão comum é, né, esse tipo de coisa acontecer. O Brasil, infelizmente, é um dos países onde isso é mais comum no mundo, inclusive. Qual conselho você daria para quem está nos acompanhando aqui hoje? Talvez desmotivado, talvez com dívidas, talvez com muitas reprovações aí na bagagem, para que essa pessoa não desista, para que essa pessoa seja imparável como você foi e continua sendo aí na sua trajetória. Perfeito. Então, o que eu parece clichê, né? Que é o que todo mundo fala, mas não desista. Só passa quem continua. As reprovações fazem parte do processo e não importa como, continue. Por mais difícil que seja a caminhada, eu não sei o problema que está passando. Às vezes eu acho que o meu problema é pior que o seu, mas não é. Cada um sabe o tamanho do seu fardo, mas não desista. Por mais que você melhore 1% por dia ou que você chegue cansado, mas se dedique, nem que seja 10 minutos, que no final das contas vai vir os louros da vitória e vale muito a pena. Não há nada tão gratificante quando você vê que valeu a pena todo aquele esforço. É surreal, é uma energia surreal e é o que eu tenho que dizer. Não desista dos seus sonhos, lute, por mais impossível que eles pareçam. Se Deus colocou ele nos seus corações, é porque ele é realizável. Então, continue lutando. Miller, muito obrigado aqui pela sua participação. Foi um prazer conversar com você hoje. Gabriel, eu que agradeço. Como eu disse, foi uma honra estar aqui, que você já me motivou muito seus vídeos e hoje eu tenho a oportunidade de estar talvez motivando alguém. Muito obrigado e sucesso aí e parabéns pelo trabalho fantástico que você faz. Muito obrigado. E muito Obrigado. obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Pedimos que deixe seu like, deixe seu comentário se estiver acompanhando no YouTube, que assine o canal, ative as notificações, clica aí no sininho. E se estiver acompanhando pelo Spotify, siga esse canal, né? Curta os nossos podcasts. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista imparável para você. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.
Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.